Fala, Anderson, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então, né, para mais uma correção, né, agora de estudo de caso. Se eu não me engano, já é o nosso segundo estudo de caso e desde já, não dá para bater palma que eu tô segurando o celular, mas parabéns, tá? Mais um estudo de caso aí muito bom. Foi só umas coisinhas bem bobas que fizeram você perder um pouco de nota, mas eu já tenho que te adiantar uma coisa, ó, de conteúdo você tirou a nota máxima. Então, meus parabéns. Lembrando, né, que conteúdo é o domínio que você tem sobre o conteúdo, sobre a situação, que medidas fazer, quais repertórios você tem baseado na legislação, no caso aqui a trabalhista, né, para conseguir resolver o problema. Você mostrou total conhecimento, discernimento e sabedoria para conseguir encaixar as informações e melhor numa boa estrutura, tá? Você vai ver também que a sua nota de estrutura foi muito alta, foi 2,6. Você só perdeu 0,2 por uma coisa e outro 0,2 por outra, mas nada grave. Já vou chegar nessa parte, que no caso é a parte de elementos coesivos, né? Como você encaixa as ideias no texto, que é os nossos queridíssimos conectivos, e repetição de palavras, né? Então você vai ver que teve umas repetições aqui, eu vou te dar algumas instruções de como não deixar isso acontecer, para daí você conseguir também a nota máxima. Foi só por causa disso, porque Anderson, a estrutura tá muito boa, tá? Você começou com uma introdução legal, falando o que deve ser feito, e no segundo parágrafo, que é o maior, você deu a topicalização. Né? Você topicalizou o que deve ser feito para poder resolver a situação do José Carlos, né? E por último, ali embaixo, você falou o que iria acontecer com o empregador, então separou muito, muito bem, tá? Eu não te dei nota, tipo assim, por exemplo, que o último parágrafo ele ficou menor, só que eu não te dei nota disso porque não tinha como você discorrer um assunto tão grande, né, como essa topicalização de várias situações que ele poderia exigir, né? Porque é o que o estudo de caso mais queria, né? Então eu não tirei nota disso, tá? Se desse para economizar pelo menos uma ou duas linhas seria legal, porque daria para evitar o BO que deu ali no último parágrafo, já vou chegar nele, tá? Mas aí não tem problema, a estrutura tá muito boa. Você só perdeu nota mesmo por conta ali das repetições de conectivos e de palavras, tá bom? E por fim, né, eu só fiquei preocupado mesmo na situação com a expressão ali, né? No critério de expressão. Por quê? Lembrando aí que expressão é a parte de competências da língua portuguesa. Seria isso: pontuação, acentuação, ortografia, concordância, regência, todos esses elementos aí compõem a nota de expressão, tá? E a gente teve pequenos errinhos aqui na parte de pontuação, acentuação acho que uma só, e ortografia e alguns pontos que você teve uma confusão com algumas classes de palavras. Se não me engano, aconteceu duas vezes e a gente vai chegar lá. Se não me engano, foram uns 8 erros, 8, 7 erros mais ou menos, tá bom? Aí foi 0, pouquinho para cada erro, tá legal? Então vamos lá, Anderson, mas não tá uma redação ruim, longe disso, tá uma redação ótima. Eu já te falei que você é ótimo em estudo de caso, você tem conhecimento das situações e consegue resolvê-las, isso é ótimo, tá? E agora o conteúdo ficou muito legal. Você vai ver depois, só para fechar conteúdo, que eu vou te mandar, né, todo estudo de caso, né, pelo menos os que eu tenho, né, depois de desenvolver eu vou tentar fazer um gabarito para eles também, mas todo estudo de caso eu tenho que te mandar um gabarito para você comparar o que você já sabia, o que você discorreu no estudo de caso e o que tem no gabarito. E você vai ver que muita coisa que tinha no gabarito você conseguiu colocar aqui muito bem, tá? Então por isso que eu dei a nota máxima, tá legal? Então meus parabéns, ficou ótimo. Vamos lá por parte agora. De início, José Carlos deve promover uma reclamação trabalhista entre parênteses RT. Ok, certo. De início também, muito bom. Conectivo intraparágrafo, ótimo. Só relembrando aí, né? Interparágrafo, inter. Não intra agora. Inter. Interparágrafos são conectivos que ficam no meio dos parágrafos. Por exemplo, visto que, uma vez que, pois, etc. Né? Então, esses conectivos que complementam uma ideia, né? Na grande maioria das vezes pode ter uma diversidade, como um mas, né? Um porém, né? Mas em sua grande maioria, né, eles servem mais para isso, né? Principalmente no caso aqui do estudo de caso. Isso são conectivos em interparágrafo, que inclusive você usou o bem como aqui, né? Então o bem como ele já é também um conectivo interparágrafo. Agora o intraparágrafo, eu acho que eu já te expliquei muito sobre conectivos, mas isso de inter é novidade para você. Intraparágrafos são esses conectivos mais fortes, que é o que eu mais exijo de você, principalmente na dissertação, tá? Que, por exemplo, é o de início ali, né? O estudo de caso ele já não pede tanto,
né, essa cobrança com conectivos, né, mas o texto dissertativo pede, por isso que eu sou tão chato, né, mas em suma é isso, tá bom? Em suma é um conectivo, tá legal? Então vamos lá. De início, José Carlos deve promover uma reclamação trabalhista, já li, fundamentada na rescisão indireta, com o intuito, enquanto o intuito também é um conectivo, de receber em juízo, aí faltou só um acento em juízo, os direitos devidos pela a empresa. Aqui, Anderson, tá incorreto, tá? Por quê? Porque pela é uma preposição junta com o artigo. Então a gente não precisa do a de novo, porque o artigo já está lá no pela. O pela é a junção de uma preposição com o artigo a, tá? Então daí junta a palavra pela, tá legal? Então eu não preciso colocar o a de novo, tá? Isso daí aqui a gente já tem um errinho aqui, tá legal? Então é só tirar o a pela empresa, os direitos devidos pela empresa, fechou? Isso acontece também com crase, tá? Por exemplo, se eu for falar assim, eu vou ao trabalho, eu vou ao trabalho. Esse ao, ele é a junção da preposição a com o artigo o, né? Lembrando que a classe de palavras a gente pode falar delas depois, mas enfim, é a junção da preposição a com o artigo o. Você para pra pensar, se eu for falar eu vou à escola, não fica estranho eu falar eu vou à escola, colocar dois a? Fica feio esteticamente, né? E não funciona. Então o que a língua portuguesa fez? Juntou esses dois a em um a só e criou um acento para indicar essa junção. Esse acento é a crase, tá? Então é algo semelhante que acontece aqui. Então, os direitos devidos pela empresa, supermercado Boa Compra. Quanto aos pedidos, deverão ser. Aqui, se for ver, a gente tem uma pequena pausa para indicar depois os tópicos, né? Para mim poder mudar essa linha de raciocínio, eu preciso da vírgula, tá? Então aquela vírgula aí não pode faltar. Então deverão ser 2 pontos. Ok, aqui você vai ver que tá ótimo. Depois do 2 pontos, você já coloca aqui o pagamento, né? E tá com minúscula. Tem que ser minúscula mesmo. Você lembra disso? Alguns não lembram, alguns acham que é maiúscula. O pagamento dos últimos 6 meses de salário com as devidas correções. O pagamento... Nossa, meu Deus. O pagamento do 13º salário relativo ao ano de 2017. Bem como, se não me engano aqui é uma fração, né? De 13º referente ao ano de 2018, certo? Ok. Você vai ver, Anderson, que você tropicalizou super bem e tá discorrendo certinho. Pode até confirmar no gabarito depois. Porém, Anderson, a gente tem um pequeno probleminha aqui. Se você for ver, você repetiu a palavra pagamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Se eu não me engano, tá? 7 vezes. Mas talvez você possa argumentar, mas professor, não tem outra palavra que eu possa utilizar. Eu vou ser sincero, em muitos casos aqui não tem mesmo. Mas tenta, Anderson, substituir pelo menos uns 3 ou 4 pagamentos ali. Eu separei aqui uns meu Deus, buguei. Eu separei aqui, travou o disco. Separei aqui uns sinônimos para você poder utilizar. Dá para usar proventos, por exemplo, os proventos dos últimos 6 meses de salário, né? Já ajudaria. Remuneração, dá para usar remuneração também, e rendimento, tá? Então, são opções aí que você poderia utilizar para poder substituir essas palavras, tá? Então, ali, o pagamento dos últimos 6 meses de salário, o pagamento do 13º, bem como, você vai ver que você teve uma pequena repetição também, na verdade, repetiu 3 vezes o bem como. E se você for ver, algumas dessas repetições aqui de o pagamento acontece justamente depois do ponto e vírgula, tá? Então, isso que tornou o problema um pouco mais chatinho, beleza? Então, o pagamento, tá? E é justo com o artigo e o pagamento. Então, isso que quebrou um pouquinho a situação, mas tudo bem. Utilizar uns sinônimos ou algum outro conectivo, como assim como, da mesma forma que, já conseguiria tirar essa repetição de bem como 3 vezes, tá? Então, daí você tiraria a nota máxima e a estrutura. Aí depois você só continua discorrendo, né? O pagamento do depósito do FGTS, bem como o pagamento da multa de 40%, o pagamento de férias em dobro, tá tudo certinho. Bem como aqui é outra fração de férias de 2018, pagamento de 7 horas extras por dia, o pagamento de horas extras de todos os feriados, perfeito, ótimo, e multa de um salário do empregado, aqui só falta um acento em salário. Aqui dá pra ver que você esqueceu mesmo, porque você usou outra vez a palavra salário aqui, né? Outras vezes na real, porém aqui realmente você esqueceu a palavra salário. Referente ao atraso. Aqui, Anderson, a palavra referente ou o verbo referir-se a alguma coisa, necessariamente a gente precisa de ao,
né, que é a contração aí do artigo a, né, da preposição a com o artigo o, né? Aqui a gente obrigatoriamente precisa dessa palavra, tá? Então a gente precisa colocar ali por fins gramaticais, beleza? Referente ao atraso no pagamento de verbas rescisórias. Perfeito. Aqui, Anderson, no final a gente tem o seu temido, né? O seu temido truncamento, tá? Mas esse aqui é fácil de resolver. Vamos lá. Só tem um pequeno probleminha aqui, nesse aqui eu não cheguei a te dar ponto, mas ó, se você for ver, você começou o parágrafo com quanto, o segundo parágrafo com quanto e o terceiro com quanto também, tá? Fica ligeiro em relação a isso, porque é uma repetição, né? Por mais que você tenha usado em contextos diferentes, por isso até que eu não tirei ponto, só fique atento, tá? Você pode colocar em relação a, tá bom? Já resolveria essa repetição. Quanto a eventual depósito pelo empregador das verbas incontroversas. Aqui é legal que você mudou a palavra, isso que é usar sinônimos, você fez certinho. De verbas incontroversas em virtude da audiência, né? Ali é um pequeno acento circunflexo, né? Então, aqui deu certo, né? Só que daí você vai ver que ali você fala isenta do pagamento. Tá, mas quem ficou isenta do pagamento, né? Ficou um pouco truncado por conta disso. Seria legal colocar um verbo ali, ficará isenta do pagamento. Aí talvez você argumente comigo, professor, é que não teve espaço. Eu até entendo, só que daí isso aqui gera sim um truncamento, tá? A gente precisa indicar quem está isento, beleza? Isso daí já resolveria bastante do problema. Ficará isento do pagamento da multa de 50%, devendo fazer depósito judicial. Tá perfeito, tá? Então é isso, Anderson. Meus parabéns, a redação ficou ótima, tá? Conteúdo nota máxima, estrutura só por conta das repetições de bem como, que é um conectivo interparágrafo, e pagamento, que aí você pode usar sinônimos, né? Já te indiquei alguns aqui. E o conto ali eu não cheguei a te dar ponto, porque são contextos diferentes, mas só fica atento. Expressão, né? Faltou uma junção de preposição com artigo, faltou acento, faltou alguns pontos, mas em suma é isso. Falou, Anderson, até a próxima.